Ao final do século XVIII, um vasto e silencioso descontentamento percorria as Américas. Desde as movimentadas ruas de Buenos Aires até as alturas andinas de Lima e os vales de Santiago, o poderoso Império Espanhol, que havia dominado o continente durante 300 anos, começava a mostrar fissuras em sua armadura dourada. Não eram ainda tempos de revolução aberta, mas de um despertar gradual, um murmúrio de ideias proibidas e ambições reprimidas. Esta é a história de como, no crepúsculo da era colonial, uma nova identidade começou a se forjar, uma identidade que já não olhava para a Europa como sua mãe pátria, mas que começava a sonhar com um destino próprio. Para compreender a tempestade que se aproximava, é necessário mergulhar na complexa sociedade colonial. Era um mundo de castas, uma pirâmide social rígida onde o lugar de nascimento determinava o destino. No topo, os peninsulares, espanhóis nascidos na Europa, acumulavam os cargos mais altos, a riqueza e o poder. Abaixo deles, encontravam-se os crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América. Embora muitas vezes fossem ricos e cultos, eram considerados cidadãos de segunda classe, excluídos das esferas mais altas do poder. Esse ressentimento, essa humilhação silenciosa, se tornaria o combustível da Revolução. Enquanto isso, um torrente de ideias radicais cruzava o Atlântico. Na Europa, a Ilustração desafiava o direito divino dos reis, proclamando a soberania do povo e os direitos inalienáveis do homem. Ao norte, a Revolução Americana havia demonstrado que era possível romper as correntes com um império. E em 1789, a Revolução Francesa decapitou a monarquia, enviando uma onda de choque que ressoou em cada canto do mundo colonial. Os livros de Rousseau, Voltaire e Montesquieu, embora proibidos, circulavam clandestinamente nas reuniões das elites crioulas, semeando as sementes da insurreição. Neste caldo de cultivo intelectual, começaram a emergir as figuras que se tornariam os arquitetos da independência. Ainda não eram libertadores, mas jovens idealistas, homens como Manuel Belgrano em Buenos Aires ou Bernardo O'Higgins no Chile, crioulos educados na Europa que retornavam às suas terras com a mente acesa pelos fogos da Revolução. Eles e outros como eles começaram a questionar uma pergunta fundamental e perigosa. Por que deveriam ser governados por um rei distante e um império decadente? A lealdade à coroa, um pilar que havia sustentado a ordem durante séculos, começava a parecer mais uma jaula. O ponto de ruptura chegou de forma inesperada. Em 1808, Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha e depôs o rei Fernando VII. Essa crise de legitimidade na metrópole criou um vácuo de poder sem precedentes nas colônias. De repente, a pergunta deixou de ser teórica. Se o rei legítimo não governava, quem tinha a autoridade na América? Nas capitais virreinais, a confusão deu lugar à oportunidade. Grupos de crioulos começaram a conspirar, a se reunir em segredo, debatendo a possibilidade não apenas de um governo autônomo, mas de uma ruptura total. Esse despertar não foi um movimento homogêneo. Enquanto alguns defendiam uma independência radical, outros mais cautelosos temiam o caos que poderia se desencadear. A sociedade colonial era um mosaico de interesses, crioulos contra peninsulares, cidades contra províncias e, na base da pirâmide, as vastas populações indígenas e mestiças, cujas próprias aspirações muitas vezes eram ignoradas pelas elites que lideravam a revolta. A luta pela independência era um verdadeiro clamor pela liberdade de todos, ou simplesmente o desejo de uma nova aristocracia de tomar o poder. Assim, no limiar da Revolução, nos deparamos com uma trama de contradições. A busca pela liberdade se entrelaçava com a ambição pessoal, e o idealismo da Ilustração chocava com a dura realidade de uma sociedade profundamente desigual. As decisões tomadas nesses anos críticos não apenas definiriam o curso da guerra que estava por vir, mas também semeariam as sementes dos conflitos internos que assolaram as novas repúblicas durante décadas. O murmúrio de um novo mundo estava se transformando em um grito. No próximo capítulo, seremos testemunhas de como essas ideias e tensões finalmente explodem na Revolução de Maio em Buenos Aires, o primeiro ato de um drama continental que, liderado por homens como San Martín e Bolívar, desmantelaria o império mais poderoso de seu tempo e daria à luz uma nova América. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A instabilidade política seria alimentada por um torrente de ideias que atravessaria oceanos, trazendo consigo a razão e o questionamento. No coração do século XVIII, a Europa se encontrava mergulhada em uma revolução ideológica. A Ilustração.
Este movimento, que defendia a liberdade e a igualdade, começava a ressoar entre os crioulos sul-americanos, que, cansados do jugo colonial, buscariam nessas novas ideias o impulso que acenderia o fervor da independência. As repercussões das revoluções na América do Norte e na França foram um poderoso referencial que iluminou o caminho para a emancipação. No ano de 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos proclamava que todos os homens são criados iguais, um conceito que reverberaria. Esta declaração não apenas implicava um desafio ao domínio britânico, mas se tornava um modelo a ser seguido. É pertinente analisar como poderiam os crioulos, descendentes de europeus nascidos na América, permanecer indiferentes. Na França, a Revolução de 1789 desencadeou uma onda de fervor que arrasou com as velhas estruturas. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que afirmava que a soberania reside no povo, se tornou um manifesto que inspiraria os líderes revolucionários. As ideias de Rousseau, Voltaire e Montesquieu começaram a circular entre as elites intelectuais de Buenos Aires, Santiago e Lima. Este ambiente se tornaria o caldo de cultivo para um pensamento crítico que questionaria o domínio espanhol. No entanto, o caminho para a independência não estava isento de desafios. No contexto político, a influência da Ilustração se entrelaçava com um tecido social marcado pela desigualdade. A nobreza crioula, que aspirava aos mesmos direitos que suas contrapartes peninsulares, começava a se mobilizar. Entre eles estava Manuel Belgrano, um defensor das ideias iluministas, cuja educação na Europa o havia impregnado dos princípios de liberdade. Junto a ele, outros líderes como José de San Martín e Simão Bolívar começariam a gestar um movimento que transformaria o horizonte sul-americano. As decisões desses homens foram cruciais. Cada um, à sua maneira, começou a esboçar um plano para desafiar o domínio espanhol. Inspirados pela igualdade e pela autodeterminação, começaram a se organizar e a criar redes de comunicação clandestinas. Debate-se até que ponto essas ideias eram compartilhadas pelo povo, quem eram os verdadeiros atores dessa mudança e quais interesses estavam em jogo. Os eventos que se desencadeariam na próxima década seriam um testemunho da força dessas ideias. No ano de 1810, o grito de liberdade ressoaria pela primeira vez em Buenos Aires, dando início a um processo que se estenderia por todo o continente. Mas a história não é linear. Enquanto os crioulos se levantavam, as forças leais à coroa espanhola também se reorganizavam, prontas para sufocar qualquer rebelião. As consequências imediatas desse clima de luta seriam profundas. O surgimento do sentimento independentista não apenas fraturaria a relação entre as colônias e a Espanha, mas também semearia as sementes de conflitos internos. As lutas de poder entre diferentes facções crioulas, cada uma com sua própria interpretação da independência, dariam lugar a um período de instabilidade que marcaria as primeiras décadas do novo continente. À medida que as ideias iluministas se entrelaçavam com as aspirações dos crioulos, uma pergunta crucial se colocava: poderia a teoria da liberdade e da igualdade ser verdadeiramente universal? Ou haveria um preço a pagar pela independência que poderia comprometer os ideais que a haviam inspirado? A história da independência da Argentina, Chile e Peru é uma questão cheia de complexidades e matizes, um quebra-cabeça que ainda hoje busca ser resolvido. É pertinente analisar como se traduziram as ideias da Ilustração em ações concretas e que segredos e contradições se escondiam por trás das decisões de seus líderes. A busca por respostas a essas perguntas nos levará ao próximo capítulo, onde a influência da liberdade ressoará nas ruas de Buenos Aires. A difusão das ideias iluministas se transformou em um clamor por liberdade que ressoaria por todo o Rio da Prata. No amanhecer do século XIX, Buenos Aires era um fervilhar de inquietações. A opressão do domínio espanhol e o descontentamento dos crioulos se tornaram uma combinação explosiva prestes a explodir. As novas correntes de pensamento que começaram a fluir da Europa se entrelaçavam com os sonhos de um futuro autônomo, criando um ambiente propício para a Revolução de Maio de 1810. Este capítulo, complexo e crucial, desvelará o grito de liberdade que mudaria o destino da região. A Revolução de Maio não surgiu em um vácuo. No contexto histórico da época, o domínio espanhol se mostrava distante e opressivo. As colônias, mergulhadas em uma economia de exploração, viviam um desassossego palpável.
A chegada de notícias sobre a invasão napoleônica à Espanha em 1808 e a captura do rei Fernando VII abalaram os alicerces da autoridade colonial. Debatia-se como um império, erguido sobre o controle absoluto, poderia se manter firme quando seu próprio monarca era prisioneiro. Esta crise de legitimidade se tornou a faísca que acenderia a chama da Revolução. Os principais atores deste drama histórico eram os crioulos, um grupo social que, embora nascido na América, era considerado inferior pela metrópole. Entre eles estavam figuras proeminentes como Mariano Moreno, Manuel Belgrano e Cornélio Saavedra, que se ergueriam como os porta-vozes de uma mudança. Cada um desses homens tomou decisões que marcariam o rumo da história. Em particular, Mariano Moreno, como um dos mais fervorosos defensores da independência, impulsionou a criação de um governo autônomo. Sua ideologia radical contrastava com a prudência de outros líderes que temiam as repercussões de um levante. No dia 25 de maio de 1810, em um ambiente carregado de tensão, ocorreu a famosa reunião do Cabildo em Buenos Aires. Neste dia, os crioulos exigiram a destituição do vice-rei Baltazar Hidalgo de Cisneros, um representante da coroa que se encontrava em uma posição insustentável. A multidão se aglomerava na praça, e à medida que as horas avançavam, o clamor se tornava mais insistente. Debate-se se este foi o verdadeiro início da independência ou simplesmente uma mudança de administração. A resposta a esta pergunta se tornaria crucial. A decisão do Cabildo de formar uma junta de governo que substituísse o vice-rei marcou um antes e um depois. No entanto, esta nova autoridade não era completamente soberana, já que muitos ainda esperavam a restauração de Fernando VII. Este dilema de lealdades dividiria os patriotas e geraria um conflito interno. A incerteza estava presente a cada passo. As repercussões imediatas da Revolução de Maio foram diversas. Em questão de dias, a notícia se espalharia, inspirando outros povos a considerar sua própria independência. No entanto, também despertou a ira das forças leais à coroa, que não ficariam de braços cruzados. A luta pela independência não seria um caminho reto, mas um labirinto de decisões e alianças. A questão que fica no ar é o que aconteceria com aqueles que, deslumbrados pela ideia de liberdade, não compreendiam a magnitude do conflito. É pertinente analisar se estavam realmente preparados para enfrentar as consequências de sua decisão. Enquanto as manifestações do grito de liberdade ressoavam, o futuro da região pendia por um fio. À medida que os dias se tornavam semanas, o processo independentista avançaria para a criação da primeira junta de governo. Este novo capítulo, cheio de desafios, se tornaria o próximo passo rumo à consolidação da independência. A história estava em movimento e a influência da Revolução de Maio apenas começava a deixar sua marca. A Revolução de Maio deu origem a uma transformação radical no cenário político da região. Em meio ao fervor revolucionário que começava a ser palpável em Buenos Aires, um novo capítulo se abria na história do Rio da Prata. A criação da primeira junta de governo em 1810 representou não apenas um ato de desafio ao poder colonial, mas também a materialização de um anseio coletivo que havia estado gestando em uma sociedade dividida e ansiosa por mudança. No contexto histórico, a Revolução de Maio não era um fenômeno isolado. As repercussões das revoluções dos Estados Unidos e da França haviam chegado ao continente, semeando a semente da liberdade entre os crioulos. O descontentamento com o domínio espanhol, acentuado pela ausência do rei Fernando VII, criou um vazio de poder que as elites locais estavam ansiosas para preencher. A combinação de ideias iluministas e o desejo de autonomia se entrelaçaram em um ambiente de incerteza, onde a lealdade à coroa se desvanecia. Os principais atores nesse processo eram homens como Cornélio Saavedra, Manuel Belgrano e Mariano Moreno, que se tornaram as figuras emblemáticas da junta. Cada um, com sua própria visão, contribuiu para o diálogo revolucionário. Saavedra, um militar com uma sólida reputação, liderou o movimento em direção a um governo autônomo, enquanto Moreno, com seu enfoque radical, impulsionou a necessidade de uma mudança mais profunda. Por sua vez, Belgrano, um defensor da educação e das liberdades civis, se tornou um baluarte moral. No dia 25 de maio de 1810, a atmosfera de Buenos Aires estava carregada de expectativas. A multidão, composta por crioulos, se reuniu na Praça Maior, onde o clamor pela independência ressoava. Nesse cenário, a convocação a um cabildo aberto se tornou o ponto de inflexão. Os representantes da cidade, em um ato que desafiava a autoridade colonial, decidiram formar uma junta de governo.
As primeiras ações da junta foram audaciosas, marcadas por uma mistura de pragmatismo e idealismo. Em uma tentativa de consolidar seu poder, proclamou-se a necessidade de manter a ordem. A junta assumiu o controle das forças militares, estabelecendo um exército patriota. No entanto, as decisões tomadas não estiveram isentas de controvérsias. A falta de consenso entre seus membros, especialmente entre moderados e radicais, levantou um dilema que colocaria à prova a coesão da nova administração. A influência da proclamação da junta não apenas se fez sentir em Buenos Aires, mas também lançou as bases para um movimento que se expandiria. A notícia se espalhou, despertando em outras cidades o desejo de seguir o exemplo. No entanto, a fragilidade da nova junta se tornou evidente quando os setores leais à coroa começaram a se organizar. A possibilidade de uma guerra civil já se vislumbrava, deixando uma pergunta no ar. Seria a primeira junta capaz de consolidar seu poder, ou se veria arrastada pelas forças que ainda ansiavam pelo domínio espanhol? À medida que os dias se tornavam semanas e as decisões se tornavam mais complexas, o impacto imediato da criação da junta se tornou palpável. A agitação social aumentava e, com ela, as expectativas de uma mudança real. No entanto, em meio a esse fervor, a questão persistia. Poderia a junta, formada por homens de distintas visões, sustentar a unidade necessária para enfrentar um adversário tão formidável como o Império Espanhol? A história nos revela que, apesar dos esforços iniciais, o caminho para a independência estava repleto de desafios. A fragilidade da junta se tornaria um tema recorrente, enquanto o processo revolucionário adentrava uma fase de expansão que mudaria o rumo da América do Sul. E assim, a história da primeira junta, com suas luzes e complexidades, se tornou o prelúdio de um movimento que se expandiria, alcançando as regiões mais recônditas e desafiando as forças realistas. Nesse contexto, a expansão da Revolução não tardaria a tecer uma narrativa de resistência, onde a influência da liberdade ressoaria além de Buenos Aires, convocando um povo decidido a lutar por seu destino. A formação da primeira junta se tornou um torrente revolucionário que se expandiria para o interior das Províncias Unidas do Rio da Prata. Em um contexto de agitação e fervor pela liberdade, as ideias que haviam brotado em Buenos Aires começaram a ressoar naqueles que habitavam além da capital. A Revolução de Maio de 1810 havia acendido a chama. Agora, a ideia da independência começava a se propagar como um sussurro, trazendo consigo promessas de emancipação e justiça. O ambiente político nas províncias era complexo. Enquanto em Buenos Aires se forjavam novas estruturas, as regiões interiores enfrentavam seus próprios dilemas. A distância geográfica e a diversidade de interesses criavam um caldo de cultivo para o descontentamento. As províncias que haviam sido testemunhas da opressão se sentiam atraídas e céticas diante do chamado à revolução. Debatia-se se era possível uma mudança radical ou se tratava apenas das aspirações de uma elite. Nesse cenário, surgiram figuras-chave que se atreveram a desafiar o status quo. Entre elas estava Manuel Belgrano, um defensor da causa independentista. Belgrano, um homem de formação iluminista e profundo compromisso, tornou-se um líder fundamental. Suas decisões não eram guiadas apenas por ideais abstratos. Ele compreendia que a independência deveria ser um movimento inclusivo. Em 1811, lançou seu chamado às províncias, instando à união. É pertinente analisar como suas palavras ressoariam em um terreno tão diverso. À medida que as manifestações do grito de liberdade se expandiam, as províncias começaram a se organizar. Em Salta, por exemplo, formou-se uma junta de governo que declarou sua lealdade à primeira junta. Era um ato de desafio, uma declaração de que a revolução não se limitava à capital. No entanto, nem todos os setores apoiavam. As elites locais, temerosas de perder seus privilégios, começaram a se aliar às forças leais à coroa, criando um ambiente de tensão. Enquanto o movimento ganhava impulso, a figura de José Rondó emergia como um símbolo da resistência patriota. General e político, Rondó assumiria um papel crucial. À medida que organizava tropas e mobilizava recursos, sua liderança tornava-se indispensável. No entanto, apesar de seus esforços, a resistência realista se fazia sentir. As forças leais à coroa estavam decididas a sufocar qualquer insurreição. Os eventos se sucediam rapidamente. Em 1812, a Batalha de Tucumã se tornou um ponto de inflexão. As tropas patriotas, lideradas por Rondó, enfrentaram um exército espanhol que, embora treinado, subestimou a determinação dos insurgentes.
A vitória em Tucumã não apenas consolidou o controle patriota, mas também demonstrou que a revolução havia enraizado. No entanto, o custo foi alto e a pergunta persistia sobre se os patriotas poderiam manter a coesão. As consequências imediatas foram significativas. A vitória em Tucumã inspirou outros líderes e a ideia de um exército unificado começou a tomar forma. No entanto, a fragmentação política continuava sendo um problema. À medida que as províncias se uniam, também surgiam rivalidades internas e a falta de um comando centralizado ameaçava desmembrar os esforços. Debatia-se se poderiam realmente superar essas diferenças. A questão que pairava sobre esse período era clara: quem poderia unir as províncias unidas em um movimento coerente? A fragmentação política seguia presente e os ideais de liberdade eram desafiados pela desconfiança das elites. Esse dilema tornaria-se mais agudo à medida que o conflito se intensificasse. Nesse contexto de luta, a revolução não era apenas um levante militar, era um processo de transformação social. Mas, apesar dos avanços, as perguntas sem resposta persistiam. Seriam capazes de manter a unidade necessária para enfrentar um inimigo tão formidável? Com a propagação da revolução, a resistência realista começaria a se organizar, o que daria passo a um novo capítulo. A guerra se aproximava no horizonte e o destino das Províncias Unidas dependia da resolução de seus líderes. Debatia-se se estavam preparados para isso. O próximo capítulo nos levará a adentrar na resistência realista. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A expansão do movimento revolucionário não tardou a encontrar seu oposto. No horizonte, as manifestações da resistência realista começavam a se fazer sentir, como uma força que se alongava no crepúsculo de um império. As forças leais à coroa espanhola, ao se verem ameaçadas pela insurgência, começaram a se organizar para frear o avanço dos patriotas. Este capítulo revela a intrincada rede de lealdades e estratégias que se desdobrariam nos anos mais turbulentos da luta pela independência. O contexto histórico é fundamental para entender a resistência realista. No início do século XIX, a situação nas colônias sul-americanas era complexa. Enquanto as notícias das revoluções ressoavam, os crioulos começaram a questionar a legitimidade do domínio espanhol. No entanto, nem todos compartilhavam a mesma ânsia de liberdade. Muitos, em particular os espanhóis peninsulares e os crioulos leais, viam na insurreição um desafio à estabilidade. A lealdade à coroa não era apenas um ato de fidelidade, mas também uma questão de sobrevivência. Nesse cenário, surgiram personagens-chave que desempenhariam um papel crucial. Um dos mais destacados foi o vice-rei do Peru, José de la Serna, que se tornou um baluarte da resistência. La Serna, com sua vasta experiência militar e sua lealdade inquebrantável, dedicou-se a organizar as forças leais, estabelecendo uma estrutura de defesa que abrangia tanto soldados espanhóis quanto milícias locais. Junto a ele, o general Manuel de Alvarado e outros líderes realistas começaram a mobilizar tropas, atraindo aqueles que temiam a anarquia. Nesse contexto, a decisão de La Serna de reforçar as guarnições e estabelecer alianças com líderes indígenas foi crucial. O desenvolvimento dos eventos neste capítulo se manifesta através de uma série de confrontos que marcariam o rumo da resistência. À medida que as forças patriotas se expandiam, a resposta dos realistas foi rápida. A Batalha de Suipacha, em 1810, foi o primeiro grande golpe para os realistas. No entanto, não tardaram a se reorganizar. Em 1811, a resistência conseguiu um avanço significativo na Batalha de Huaqui, onde as tropas de La Serna, aproveitando o terreno, conseguiram infligir uma derrota aos patriotas. Este triunfo não apenas consolidou a moral, mas também lhes permitiu recuperar o controle de importantes territórios. As táticas de guerrilha e a mobilização de forças locais tornaram-se seu selo distintivo, e a paisagem se tingiu de um conflito prolongado. As consequências imediatas dessas batalhas foram profundas. À medida que os realistas conseguiam repelir os avanços, a incerteza se apoderava das colônias. A luta não se limitava ao campo de batalha. Estendia-se às esferas políticas e sociais. A resistência realista, em sua tentativa de manter a ordem, tornou-se um símbolo da luta pela estabilidade. No entanto, essa aparente vitória não estava isenta de desafios. A pressão exercida pelos patriotas continuava a crescer e o descontentamento popular começava a se tornar evidente. A questão que envolve este período é profunda e multifacetada.
Debate-se se a resistência realista foi uma tentativa genuína de preservar uma ordem ou um esforço desesperado para manter o poder de uma elite em declínio. As decisões de Lacerna e outros líderes, embora estrategicamente acertadas em certos momentos, revelam a fragilidade de uma lealdade baseada no medo e na tradição. É pertinente analisar que segredos guardavam aqueles que lutavam para manter o statu quo. A história nos convida a refletir enquanto nos aprofundamos em um capítulo onde a luta se cruzaria com uma travessia épica. À medida que a resistência realista se mantinha, um homem se preparava para cruzar os Andes. José de San Martín, um líder patriota, estava prestes a executar um dos movimentos mais audaciosos. Sua viagem não apenas mudaria o destino do Chile, mas também marcaria um antes e um depois no caminho para a independência da América do Sul. A resistência realista não seria o único obstáculo que os patriotas deveriam enfrentar. Em um contexto onde a independência ardia com força, José de San Martín, um nome que ressoaria através dos Andes, começava a tramar uma das estratégias mais audaciosas da história sul-americana, a Travessia dos Andes. Este movimento, que marcaria um marco na luta pela emancipação do Chile, não estava isento de riscos. Mas San Martín estava decidido a levar a cabo sua missão. Durante esses anos convulsos, a situação no vice-reinado do Rio da Prata era tensa. A primeira junta e seus sucessores enfrentavam não apenas as forças realistas, mas também a falta de recursos e a desconfiança entre facções. Enquanto isso, no Chile, o governo patriota se encontrava em uma situação precária, com a ameaça constante das tropas leais à coroa. Este contexto sombrio, carregado de incertezas, empurrou San Martín a pensar além, forjando um caminho para a libertação. Foi nesse ambiente crítico que San Martín, um dos líderes mais notáveis do processo independentista, se propôs a executar uma travessia que desafiava a lógica. Nascido em 1778 na atual Argentina, o militar havia dedicado sua vida ao serviço da coroa espanhola antes de se unir à causa. Sua experiência na Europa, onde havia combatido, lhe concedeu uma perspectiva única sobre a guerra. É pertinente analisar o que o levou a conceber a Travessia dos Andes como a chave para libertar o Chile. A decisão de San Martín não foi impulsiva. Durante 1814, após a derrota das forças patriotas na Batalha de Rancagua, ficou claro que a luta pela independência chilena exigia uma mudança radical. San Martín compreendeu que era necessário levar a guerra ao coração do inimigo, e isso significava atravessar as imponentes montanhas. Assim, começou a planejar uma das expedições mais difíceis. Com um exército de cerca de 5.000 homens, San Martín enfrentava um terreno hostil. As cordilheiras andinas, com seus picos nevados, eram um desafio natural que parecia insuperável. Além disso, a escassez de suprimentos e as condições climáticas adversas adicionavam complexidade. Mas San Martín, com uma determinação férrea, começou a recrutar soldados e a preparar seu exército. A travessia começou em janeiro de 1817. Com cada passo, a montanha se erguia como um colosso. Mas San Martín, um líder carismático, motivava seus homens. A travessia se tornou um desafio não apenas físico, mas psicológico. As baixas temperaturas e o cansaço começaram a fazer mela. No entanto, em meio à adversidade, a figura de San Martín se erguia como uma esperança. Debate-se se um exército de patriotas motivado pela liberdade poderia superar um obstáculo tão formidável. À medida que avançavam, a expedição enfrentou contratempos. A desorientação e o frio extremo cobraram vidas e o desânimo começou a infiltrar-se. No entanto, San Martín, em um ato de notável liderança, não apenas mostrou coragem, mas também humanidade, cuidando de seus homens. Em sua mente, cada sacrifício era um passo em direção à liberdade do Chile, uma manifestação do que havia começado em Buenos Aires. Finalmente, após dias de penúrias, o exército conseguiu alcançar o outro lado. Na localidade de Los Patos, as tropas se prepararam para o enfrentamento. A chegada ao Chile não apenas significou o cumprimento de uma missão épica, mas também o despertar de um povo. A Travessia dos Andes se transformou em um símbolo de resistência. No entanto, essa travessia não esteve isenta de consequências. A chegada de San Martín revitalizou o movimento independentista, mas também levantou questionamentos sobre o futuro. É pertinente analisar se essa vitória seria suficiente para assegurar a independência ou se a influência espanhola continuaria presente.
À medida que as forças patriotas se preparavam para enfrentar os realistas em Chacabuco, a travessia deixou um legado de coragem, mas também deixou uma questão: quantos mais sacrifícios seriam necessários para alcançar a liberdade? A resposta se desvelaria nos dias vindouros, onde o destino do Chile e a figura de San Martín se entrelaçavam. Assim, com as repercussões da travessia dos Andes ainda presentes, a história se adentra no seguinte capítulo: a Batalha de Chacabuco, onde a sorte do Chile se jogaria em um único enfrentamento. A travessia pelos Andes havia marcado um marco na luta pela liberdade, mas a guerra ainda ressoava no Chile. José de San Martín, o audaz libertador, sabia que o momento da verdade se aproximava. Em 1817, a campanha militar se intensificava e a Batalha de Chacabuco se erguia como uma esperança em um mar de incerteza. A vitória nesta contenda não apenas definiria o destino do Chile, mas também selaria o futuro da independência sul-americana. Os vales e montanhas do Chile, testemunhas da opressão colonial, estavam prestes a se tornar o cenário de um confronto crucial. O ambiente político era tenso, as forças realistas haviam se reagrupado, enquanto os patriotas ansiavam por recuperar o controle. A confusão reinante em Santiago refletia a luta interna de um país que desejava se libertar. As decisões de líderes como San Martín e Bernardo O'Higgins, que emergia como figura-chave, se tornariam os fios que teceriam o caminho para a liberdade. San Martín, consciente da complexidade do terreno, traçou sua estratégia. No final de janeiro de 1817, suas forças, compostas por cerca de 4.000 homens, se preparavam em segredo. O plano era audacioso: atacar o inimigo em sua fortaleza em Chacabuco, um lugar que em breve se tornaria um símbolo de resistência. As informações sobre os movimentos das tropas realistas, lideradas por Mariano Osório, eram escassas, o que adicionava complexidade à iminente confrontação. No dia 12 de fevereiro de 1817, o amanhecer chegou com uma mistura de temor e determinação. As tropas patriotas se encontraram nas planícies de Chacabuco. O som dos canhões e o clamor dos homens ressoaram enquanto ambos os lados se preparavam. O céu cinza parecia pressagiar o desfecho de um conflito que havia se gestado durante anos. É pertinente analisar quais segredos se ocultavam por trás da valentia daqueles homens. À medida que a batalha começava, a liderança de San Martín se tornou evidente. Com uma combinação de audácia e tática, conseguiu dividir as forças realistas, utilizando o terreno a seu favor. As tropas patriotas, motivadas por um fervor que transcendia o medo, lançaram seu ataque, desencadeando uma série de confrontos. Os gritos de guerra e o estrondo dos canhões se entrelaçaram enquanto os homens lutavam por seus ideais. A vitória chegou, e com ela, um profundo impacto. Os patriotas conseguiram desmantelar as forças realistas, assegurando o controle de Santiago. Mas essa vitória não foi apenas um triunfo militar. Foi um momento que acendeu a chama da independência. A notícia se espalhou como um raio, inspirando outros a se unirem à causa. No entanto, apesar da euforia, a incerteza do que viria pesava sobre os corações. É pertinente analisar quais custos teria essa vitória no longo caminho para a independência. As decisões tomadas após Chacabuco, tanto por San Martín quanto por O'Higgins, levariam a nação a novos desafios. À medida que os avanços se consolidavam, surgiam perguntas sobre a legitimidade do poder. Debate-se se poderiam manter a unidade entre as diversas facções. A Batalha de Chacabuco, embora celebrada, se erguia como uma questão em si mesma. A luta pela independência não havia feito mais que começar, e o caminho estava repleto de incertezas. Com a vitória, abria-se uma nova etapa que culminaria na Declaração de Independência em 1818. Mas antes, as repercussões da batalha ressoariam nas decisões futuras. Enquanto os patriotas celebravam, uma nova preocupação se aproximava: a necessidade de consolidar o governo em um país dividido. A batalha havia despertado esperanças, mas também temores. A luta pela independência não se limitava apenas ao campo de batalha, se estendia às salas de governo. Assim, a Batalha de Chacabuco marcou um marco, mas também deixou um rastro de perguntas sem resposta. É pertinente analisar quais seriam as verdadeiras consequências e se o Chile estaria preparado para enfrentar os desafios vindouros. A história estava longe de concluir. Com a vitória em Chacabuco, o caminho para a independência formal começava a tomar forma, mas as complexidades e a luta pelo poder ainda estavam presentes.
A Declaração de Independência Chilena, que ocorreria em Talca no dia 12 de fevereiro de 1818, era apenas o próximo capítulo em uma história repleta de reviravoltas e decisões cruciais. A vitória em Chacabuco não apenas marcou um marco na luta pela independência, mas também lançou as bases para um acontecimento que mudaria o rumo da história, a Declaração Formal de Independência. À medida que as repercussões dos canhões se dissipavam e a dominação espanhola começava a se desvanecer, o povo chileno se encontrava em uma encruzilhada. O vento da liberdade soprava, mas ainda havia um caminho a percorrer. O contexto histórico que cercava o 12 de fevereiro de 1818 em Talca era um labirinto de alianças e lutas internas. As ideias de liberdade que haviam emergido na Europa e na América do Norte ressoavam nas mentes dos patriotas chilenos, testemunhas da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. No entanto, a realidade era mais sombria. O caminho estava repleto de conflitos entre as forças patriotas e os realistas, que lutavam para manter o controle espanhol. Os principais atores nesse drama eram figuras como Bernardo O'Higgins e José de San Martín. O'Higgins, nascido em Chilã, havia crescido em um contexto de privilégio, mas seu coração ardia com o desejo de liberdade. San Martín, o militar argentino que havia cruzado os Andes, se tornou o símbolo da esperança. Suas decisões foram cruciais. A aliança entre eles e a coordenação de esforços levaram a uma série de eventos que culminariam na proclamação da independência. No 12 de fevereiro de 1818, em Talca, um cenário se preparava para a história. Sob um céu que prometia mudança, foi convocado um congresso de representantes patriotas, um marco que marcaria a transição de um movimento guerrilheiro para um ato formal. A sala estava impregnada de expectativa e temor, em um ambiente onde cada palavra poderia significar a vida ou a morte. Os delegados se reuniram para debater um documento que romperia as correntes que haviam mantido o Chile atado à coroa. À medida que o debate se intensificava, as decisões eram mais do que simples palavras, eram o reflexo de um desejo de liberdade. Com cada intervenção, o peso da história se fazia sentir. Foi nesse contexto que O'Higgins, como líder, tomou a palavra. Sua voz ressoou e, como manifestação das aspirações de seu povo, proclamou a independência do Chile. Foi um momento carregado de emoção, em que a sala explodiu em aplausos, mas também em lágrimas de alegria e sofrimento acumulado. A Declaração de Independência, assinada por O'Higgins e outros, não era apenas um papel, era um ato de desafio, um grito de unidade em meio ao caos. No entanto, a alegria foi efêmera, pois as forças realistas não se renderiam facilmente. É pertinente analisar se foi um triunfo completo. Apesar da proclamação, a luta continuaria, e o povo chileno enfrentaria uma nova questão. Poderia essa independência recém-proclamada se sustentar no tempo? As consequências imediatas daquele dia foram profundas. A independência formal do Chile galvanizou outros movimentos na região, acendendo a chama da resistência. No entanto, a instabilidade política pairava. A declaração não trouxe paz imediata, pelo contrário, desencadeou uma série de conflitos que colocariam à prova a determinação do novo Estado. A questão do capítulo se cinge à pergunta: poderia o Chile resistir às forças que desejavam manter o domínio espanhol? A declaração havia sido feita, mas o verdadeiro desafio apenas começava. Enquanto as repercussões dos aplausos se dissipavam, a luta pela consolidação de um governo tornava-se urgente. Assim, o caminho para a consolidação se apresentava repleto de desafios. A batalha pela soberania não havia terminado. Em vez disso, um novo capítulo estava se abrindo, um que exigiria não apenas coragem, mas também uma visão clara do que significava ser livre. No próximo capítulo, exploraremos como esses esforços se materializariam na figura de Bernardo O'Higgins, que se tornaria o arquiteto da nação independente. É pertinente analisar se O'Higgins conseguiria superar as divisões internas e estabelecer um legado duradouro. A Declaração de Independência em Talca não marcou o fim da luta, mas o início de um período tumultuado, onde a consolidação de um governo independente se tornou uma tarefa monumental. À medida que a possibilidade de uma guerra civil se aproximava, a figura de Bernardo O'Higgins emergia como um líder crucial na busca por estabilidade para o novo Estado chileno. No contexto de 1818, o Chile se encontrava em uma encruzilhada. Após a vitória em Chacabuco e a proclamação de independência, as tensões entre patriotas e realistas continuavam. As repercussões da guerra ainda ressoavam,
e a fragilidade do novo governo era palpável. As forças realistas, embora enfraquecidas, não haviam desaparecido. O exército espanhol ainda mantinha bastiões estratégicos e a lealdade de alguns setores seguia sendo incerta. Era um momento em que a esperança de liberdade enfrentava a realidade da divisão. Bernardo O'Higgins, um jovem militar e político de ascendência irlandesa e chilena, havia sido designado diretor supremo. Sua nomeação não foi um simples ato de autoridade, representava uma promessa de mudança. O'Higgins, com seu carisma, se tornou a figura central. No entanto, seu caminho para a estabilização não seria simples. As decisões de O'Higgins foram críticas. Um de seus primeiros passos foi a criação de uma nova Constituição em 1818. Uma tentativa de formalizar o sistema de governo. Mas debate-se se um governo nascido da guerra poderia se sustentar em um ambiente tão volátil. A resposta se entrelaçava com a ambição de O'Higgins de fortalecer o exército e consolidar a autoridade. No entanto, nem tudo transcorreu sem dificuldades. Em 1819, o primeiro Congresso do Chile se tornou um campo de batalha ideológica. As discrepâncias sobre a forma de governo e a necessidade de um poder centralizado levaram a tensões. O'Higgins, convencido de que a unidade era essencial, tomou decisões drásticas que polarizariam a sociedade. A dissolução do Congresso e a imposição de um governo mais autoritário foram vistas tanto como um ato de coragem quanto de desespero. Nesse contexto de decisões arriscadas, surgiram figuras que desafiariam a liderança de O'Higgins. A oposição não provinha apenas de realistas, mas de antigos aliados. Entre eles, Manuel Rodrigues, um fervoroso patriota, começou a criticar as medidas autoritárias, levantando a questão de se o autoritarismo era a única forma de garantir a independência. Esse dilema se tornou uma repercussão persistente na história chilena. À medida que as tensões cresciam, O'Higgins se viu em uma encruzilhada. Em 1820, a situação se complicou com a chegada de forças realistas do Peru, o que levou O'Higgins a fortalecer suas alianças. A Batalha de Maipú, em 1818, se tornou um símbolo de resistência. A vitória nessa batalha não apenas consolidou o poder de O'Higgins, mas também permitiu que a independência se estabelecesse com mais firmeza. No entanto, o preço foi alto. As consequências da luta e as decisões autoritárias de O'Higgins começaram a deixar uma marca. A polarização se intensificou. A pergunta persistente era se um governo forte poderia representar a vontade do povo. A consolidação da independência não se limitou à batalha e à política. Foi um processo social que afetou a todos. A influência da liberdade ressoava nas comunidades indígenas e nos setores mais marginalizados, que começaram a questionar seu lugar. A inclusão desses grupos se tornou um ponto crítico que O'Higgins não conseguiu resolver. A questão que envolve a consolidação da independência no Chile reside na dualidade de seus avanços e fracassos. Embora tenham sido feitos progressos, a divisão e o autoritarismo continuavam presentes. Debate-se se a independência foi um triunfo total ou apenas uma mudança de opressores, e até que ponto as decisões de O'Higgins estabeleceram as bases para um futuro sustentável. Enquanto a nação chilena lutava para definir sua identidade, o legado de O'Higgins se tornaria um tema de debate. À medida que a independência se entrelaçava com a história, a busca por um equilíbrio entre autoridade e liberdade tornava-se a questão central. Assim, o capítulo da consolidação da independência no Chile se fechou com mais perguntas do que respostas. A luta pela liberdade, embora alcançada em parte, ainda enfrentava desafios. Com as repercussões das batalhas e a fragilidade do novo governo, o próximo passo levaria San Martín a organizar a expedição libertadora do Peru, onde as lutas se reavivariam. É pertinente analisar que segredos aguardavam nas costas peruanas e que desafios enfrentaria a causa patriota. A história estava longe de concluir. A vitória em Chacabuco não apenas cimentou o controle patriota, mas também acendeu a chama de uma ambição mais vasta em José de San Martín. As palavras de Simão Bolívar ressoavam em sua mente. A independência da América do Sul não estaria completa até que o domínio espanhol no Peru fosse desmantelado. Com a influência da luta chilena ainda presente, San Martín começou a traçar um plano audacioso, uma expedição que mudaria o rumo da história. O contexto histórico que cercava a expedição era complexo. Em 1818, o Peru continuava sob a férrea dominação espanhola, mergulhado em um ambiente de opressão.
Os crioulos que haviam começado a despertar se sentiam presos entre a lealdade à coroa e o desejo de liberdade. As notícias das vitórias patriotas no sul encorajavam alguns, mas o controle espanhol, representado pelo vice-rei Joaquim de la Pezuela, se mantinha firme. Era um estado de tensão. San Martín, consciente dessa situação, reuniu seus colaboradores. O general Ramon Freire e o brigadeiro Manuel Blanco Encalada tornaram-se peças-chave. A decisão de organizar uma expedição marítima rumo ao Peru era arriscada, mas não carecia de fundamento. San Martín sabia que o mar seria seu aliado e que uma chegada surpresa poderia desestabilizar o domínio. Assim começou a gestar um plano que incluía não apenas uma força militar, mas também o apoio da população local. Com uma frota de navios e transportes, San Martín partiu de Valparaíso em agosto de 1820. Cada onda parecia carregar o peso de uma questão. Poderia realmente realizar o que muitos consideravam impossível? A viagem, carregada de incerteza, foi também uma travessia de autoafirmação. Ao chegar às costas peruanas, a expedição se deparou com a realidade de um Peru dividido. A comunicação e a organização eram escassas, e os patriotas lutavam para estabelecer uma resistência efetiva. O desembarque em Paracas, no dia 8 de setembro de 1820, marcou um marco. A chegada das forças libertadoras não apenas significava o início de uma nova fase, mas também despertava uma esperança. As repercussões da luta no continente começaram a ressoar. No entanto, a missão de San Martín não seria simples. A falta de recursos, a desconfiança de alguns setores e a resistência realista apresentavam desafios monumentais. As decisões que San Martín tomaria nas semanas seguintes seriam cruciais. A estratégia não dependeria apenas da força militar, mas também da capacidade de conquistar corações. Consciente de que o apoio popular era essencial, apresentou-se não apenas como um líder militar, mas como um defensor da liberdade. As proclamações de independência ressoaram entre aqueles que ansiavam por mudança. Debate-se se essa estratégia seria suficiente para consolidar um apoio genuíno. Enquanto isso, as notícias do desembarque se espalharam rapidamente. A influência do vice-rei Pezuela começava a vacilar, mas a resistência dos realistas, com um exército ainda considerável, não podia ser subestimada. A iminente confrontação se perfilava no horizonte. Assim, à medida que San Martín e suas tropas se aprofundavam no território, surgia uma questão que ia além da luta física. O verdadeiro desafio era se uma expedição poderia transformar não apenas o mapa político, mas também a alma de um povo oprimido. A história aguardava, e no ar pairava a pergunta se a influência da liberdade poderia finalmente romper as correntes que mantinham o Peru cativo. Nas noites estreladas, enquanto os homens se preparavam, uma inquietação latente se fazia presente. A expedição não apenas enfrentava inimigos visíveis, mas também um espectro de dúvidas que poderia desmoronar a luta. A história aguardava, e o desfecho dessa cruzada se aproximava. Em breve, o caminho levará à proclamação da independência, um momento que definirá o destino da nação. A figura de San Martín se elevará em Lima, onde a história revelará segredos que ainda perduram. É pertinente analisar quais surpresas aguardam na capital peruana e que legado deixará essa expedição. A audaciosa travessia pelos Andes não apenas transformou a paisagem, mas também traçou um novo rumo para as forças libertadoras que se preparavam para cruzar em direção ao Peru. Em 1820, a ideia da independência ressoava na América do Sul, e o Peru se erguia como um bastião de resistência diante do domínio espanhol, uma situação que San Martín e seus homens estavam decididos a desvelar. O contexto histórico que precedia a chegada das forças libertadoras era complexo. A luta pela independência no Alto Peru e no Rio da Prata havia deixado um rastro de conflitos. A instabilidade no vice-reinado do Peru havia sido alimentada pela chegada de ideias iluministas. No entanto, o domínio espanhol se mantinha firme, onde os realistas, liderados por figuras como o vice-rei José de la Serna, haviam estabelecido um controle rigoroso. Nesse contexto, José de San Martín, um líder carismático, tomou a decisão de levar a luta ao coração do vice-reinado. Sua visão era clara: libertar o Peru e consolidar uma frente unida. Para isso, organizou uma expedição marítima. A escolha do ponto de desembarque em Paracas não era casual. Esse lugar, com sua geografia e sua proximidade a Lima, oferecia uma oportunidade estratégica.
No dia 8 de setembro de 1820, as embarcações da Expedição Libertadora navegaram pelo Oceano Pacífico. A bordo, encontravam-se não apenas soldados, mas também homens de ciência que faziam parte de um projeto mais amplo, a criação de uma nova nação. Entre eles, se destacava o brigadeiro Juan Antônio Álvares de Arenales, um militar que desempenharia um papel crucial. A chegada a Paracas foi um momento carregado de simbolismo. A paisagem árida do litoral peruano contrastava com as esperanças que levavam. Aquele desembarque não apenas representava a entrada de um exército, mas também a chegada de um ideal. No entanto, o futuro do Peru ainda estava no ar. Debatia-se se este seria um ponto de inflexão ou simplesmente mais uma tentativa fracassada. À medida que as tropas desembarcavam, encontraram um cenário que havia sido testemunha de séculos de dominação. A população indígena observava com desconfiança. Alguns viam nos libertadores uma nova esperança, outros um novo conflito. Assim, o futuro do Peru pendia por um fio. Durante as semanas seguintes, as forças de San Martín começaram a estabelecer contato com os patriotas locais. Foram iniciadas conversas com figuras-chave, como o líder revolucionário José Faustino Sánchez Carrión, cujo apoio seria crucial. No entanto, a resposta do vice-reinado não tardou. As forças realistas, alertadas, começaram a se mobilizar para sufocar a insurreição. A resposta espanhola foi rápida. Em outubro de 1820, San Martín enfrentou um primeiro desafio, a Batalha de Pisco. Este encontro, embora não decisivo, evidenciou a resistência das forças realistas e a complexidade da situação. As tropas de San Martín, embora superiores em número, encontraram uma defesa feroz. As consequências imediatas desse desembarque foram profundas. A chegada das forças libertadoras não apenas alterou o equilíbrio de poder, mas também desencadeou um novo ciclo de violência. A tensão entre patriotas e leais à coroa se intensificou, criando um ambiente de incerteza. As esperanças foram ofuscadas pela dura realidade do conflito. A questão que cercava o desembarque em Paracas era, portanto, dupla. Não se tratava apenas de uma estratégia militar, mas da complexidade de um povo dividido. Debatia-se se os libertadores poderiam conquistar o apoio da população e transformar o Peru em um bastião da liberdade, ou se o peso da história se interporia. Com o pano de fundo dessas tensões, as forças libertadoras se preparavam para avançar, sem saber que o verdadeiro desafio apenas começava. A história da independência do Peru estava prestes a tomar um rumo inesperado. No horizonte, vislumbrava-se a próxima etapa, a proclamação da independência em Lima, um evento que definiria o futuro da nação. A expedição libertadora, que havia marcado o início de uma nova era, não tardaria a transbordar na costa peruana. No ano de 1821, a ideia da independência já ressoava em diversas partes da América do Sul. Mas uma questão persistia no coração do vice-reinado do Peru, onde o domínio espanhol ainda mantinha suas garras firmes. A proclamação da independência peruana em Lima, no dia 28 de julho daquele ano, se tornaria um marco crucial neste labirinto de lutas. O contexto histórico que cercava este acontecimento estava carregado de tensões. O vice-reinado do Peru, um dos mais ricos e estratégicos, havia sido um bastião do controle colonial. Durante anos, os crioulos, descendentes de europeus nascidos na América, haviam sentido o peso de uma opressão que se manifestava não apenas nos impostos, mas também na exclusão dos postos de poder. Neste ambiente, as ideias de liberdade começaram a se gestar, alimentadas pelas repercussões das revoluções da América do Norte e da França. No entanto, a resistência realista, composta por leais ao rei, seguia firme, o que apresentava um desafio formidável. Neste contexto de agitação, a figura de José de San Martín emergiu como uma esperança. General das forças patriotas, San Martín havia demonstrado sua capacidade de liderança no Chile. Sua ambição não se limitava a libertar um único país, sua visão abrangia toda a região. A decisão de cruzar o deserto e os Andes em direção ao Peru foi audaciosa. Ao chegar, encontrou um panorama complexo. A situação em Lima estava marcada pela incerteza e o apoio à causa independentista era flutuante, o que apresentava um dilema: como fazer com que a população se unisse? Assim, no dia 28 de julho de 1821, no histórico Parque da Exposição de Lima, San Martín se preparava para dar um passo decisivo. A cerimônia de proclamação não era apenas um ato simbólico, era a materialização de anos de luta.
diante de uma multidão expectante, San Martín pronunciou as palavras que ressoariam: "Viva a pátria! Viva a independência! O sim!" Naquele momento, o ar se encheu de euforia, mas também de incerteza. Debate-se se realmente se havia conquistado a liberdade ou se era apenas um primeiro passo em um caminho cheio de obstáculos. A proclamação da independência não foi o fim da luta. As forças realistas não se renderiam facilmente. O vice-reinado ainda contava com um poder considerável no interior e a resistência continuaria. Embora a independência tivesse sido proclamada, a guerra seguia presente e o caminho para uma nação livre estava repleto de desafios. As consequências imediatas deste ato foram profundas. A proclamação gerou um fervor patriota que se espalhou rapidamente. No entanto, também expôs as divisões internas entre os diversos grupos que haviam lutado pela independência: crioulos, mestiços e comunidades indígenas, cada um com suas próprias aspirações. A proclamação de San Martín era um símbolo, mas o verdadeiro desafio seria consolidar essa independência em um país dividido. A questão que envolve a proclamação da independência peruana permanece no ar. Poderia realmente San Martín unir um país que mal começava a se conhecer? As perguntas persistiam. Que futuro aguardava o Peru em meio à guerra e à instabilidade? Enquanto as forças realistas se reagrupavam e a influência da proclamação se desvanecia, a luta pela liberdade e pela identidade apenas começava. No próximo capítulo, exploraremos a resistência que se gestaria no interior do Peru, onde as forças leais à coroa se agarrariam com determinação ao controle, desafiando a autoridade de San Martín e colocando à prova a nova independência. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. A proclamação de independência em Lima não trouxe a paz esperada. Nos recantos mais profundos do Peru, a resistência realista mantinha-se firme, desafiando a nova autoridade de José de San Martín. Enquanto as bandeiras da liberdade tremulavam nas cidades costeiras, no interior, a lealdade à coroa espanhola ressoava com força, criando uma situação que ainda persiste na memória coletiva. O ambiente político no Peru de 1821 era um caldo de cultivo para a tensão. Apesar da proclamação de independência, as forças realistas, leais ao rei Fernando VII, não haviam se rendido. As montanhas e os vales tornavam-se bastiões de um poder que se negava a desaparecer. A geografia do Peru oferecia um refúgio ideal para os realistas, que, apesar das mudanças na costa, continuavam se organizando sob o comando de figuras leais. Entre esses líderes, destacava-se o vice-rei José de La Serna, que assumiu o controle em 1821. Com uma experiência militar forjada na Europa, La Serna tornou-se o símbolo da resistência. Sua estratégia não se limitava à defesa, buscava recuperar o controle. Em um território onde a lealdade podia ser volátil, La Serna utilizou seu conhecimento do terreno para manter à tona uma resistência que parecia imbatível. Enquanto isso, San Martín, com a esperança de consolidar sua autoridade, encontrou-se em uma posição complexa. Desde sua chegada, havia estabelecido um governo provisório e buscava a colaboração da sociedade. No entanto, a influência da resistência realista se alargava, desafiando seus esforços. Os realistas não apenas contavam com um exército disciplinado, mas também com o apoio de setores da população que temiam uma mudança radical. A incerteza em torno da permanência das novas autoridades alimentava uma desconfiança que favorecia os realistas. O desenvolvimento dos eventos no interior foi caracterizado por uma série de confrontos que revelam uma luta constante pelo controle territorial. Nesse contexto, a Batalha de Ayacucho, embora posterior, começou a se gestar. Os realistas lançaram ofensivas que colidiram com as forças patriotas em várias ocasiões, cada uma deixando um rastro de desolação. A resposta de San Martín e suas tropas foi igualmente intensa. Enfrentados a uma resistência que não cederia, as forças patriotas começaram a realizar incursões no interior. No entanto, cada vitória era seguida por uma nova onda de ataques, e a luta parecia um jogo de xadrez em que ambos os lados buscavam a jogada mestre. À medida que os meses avançavam, o impacto imediato se tornou evidente. A resistência realista não apenas complicava a consolidação da independência, mas também gerava instabilidade que afetava o comércio e a agricultura. A desconfiança entre a população aumentava e as lealdades se polarizavam. É pertinente analisar que segredos aguardavam nessa luta.
A resistência realista, mais do que um simples obstáculo, tornou-se uma questão que convida à reflexão. Debate-se se era realmente a lealdade à coroa que movia essas pessoas ou se existia um medo mais profundo do desconhecido. Analisa-se como essa luta afetaria as futuras gerações. A questão da resistência no interior do Peru deixou uma marca indelével. Enquanto San Martín tentava consolidar seu poder, a influência dos realistas continuava desafiando sua autoridade. Esse conflito não era apenas uma batalha pelo controle, era uma luta pela identidade da nação peruana, uma manifestação das antigas divisões. A chegada de Simón Bolívar como um novo ator prometia uma mudança. Enfrentado à resistência que persistia, Bolívar tornaria-se uma esperança para aqueles que ansiavam por uma verdadeira independência. A pergunta permanecia no ar. Poderia esse novo líder, com seu carisma, realizar o que San Martín não havia conseguido? A história estava prestes a escrever um novo capítulo. A resistência no interior do Peru, que parecia um obstáculo intransponível, não tardaria a despertar a atenção de um dos maiores líderes da independência. Simón Bolívar, o libertador, chegava ao Peru em 1824 com a firme convicção de unificar os esforços de libertação. A chegada de Bolívar não era apenas um evento transcendental, mas também simbolizava a união de ideais e forças em um continente dilacerado. Nos anos que precederam sua chegada, o Peru se encontrava em um estado de agitação. Após a proclamação de independência em 1821 por José de San Martín, o país havia caído em um caos político. As forças realistas mantinham um controle férreo e as lutas internas entre os patriotas exacerbavam a situação. Enquanto isso, Bolívar havia consolidado seu poder no norte, libertando a Venezuela e a Colômbia, e sua fama como líder carismático atraía a esperança dos revolucionários peruanos. Debate-se se Bolívar poderia resolver a questão do Peru. Enredado em sua própria guerra civil, a figura de Bolívar era uma guia na penumbra. Proveniente de uma família aristocrática em Caracas, ele havia sido educado na Europa, onde se imergiu nas ideias da Ilustração. Com um ideal de liberdade que ressoava com as aspirações dos povos sul-americanos, sua visão de uma América unida se tornou um mantra. No entanto, sua chegada não estava isenta de desafios. As tensões entre os diferentes líderes, incluindo San Martín e seus seguidores, complicavam o panorama. Bolívar entendia que seu papel não seria apenas o de um general, mas o de um mediador. Ao pisar em solo peruano em agosto de 1824, Bolívar se deparou com um país dividido. A resistência realista, liderada pelo vice-rei La Serna, havia conseguido importantes vitórias. No entanto, Bolívar também encontrou um fervor renovado entre os patriotas. Em seu primeiro discurso, Bolívar evocou o espírito de luta, instando-os a deixar para trás as divisões. Debate-se se sua retórica foi suficiente para acender a revolução. Em seu empenho por consolidar o apoio, Bolívar tomou decisões estratégicas, convocou um congresso em Lima, onde buscou estabelecer um governo que representasse todas as facções. Apesar dos conflitos, sua habilidade para negociar e seu carisma começaram a atrair diversos líderes. Bolívar sabia que o sucesso dependia não apenas da batalha, mas da construção de um senso de comunidade. No entanto, a desconfiança e o rancor de antigas rivalidades ainda estavam presentes. É pertinente analisar se Bolívar poderia unir um país fraturado. À medida que os dias avançavam, o general se preparava para a batalha. No dia 6 de agosto de 1824, Bolívar e suas forças enfrentaram as tropas realistas na Batalha de Junín. Um confronto que marcaria um ponto de inflexão. A batalha, que se deu em um campo aberto, teve um impacto imediato. A vitória de Bolívar foi uma poderosa influência que ressoaria em toda a América do Sul, intensificando a pressão sobre as forças realistas. No entanto, a vitória em Junín não significou o fim. La Serna, embora enfraquecido, ainda estava no comando de um exército comprometido. As forças patriotas, embora inspiradas, enfrentavam a dura realidade da guerra prolongada. Bolívar sabia que a verdadeira prova de sua liderança se aproximava com a iminente Batalha de Ayacucho, onde se decidiria o destino do Peru. As decisões de Bolívar e sua habilidade para mobilizar as forças são objeto de análise. Alguns sustentam que seu enfoque se baseava na audácia e na estratégia, enquanto outros argumentam que seu carisma foi igualmente determinante. A questão que envolve seu legado no Peru levanta interrogações.
Debate-se se Bolívar foi um salvador ou simplesmente um líder a mais em um mar de conflitos e se conseguiu cumprir sua visão de uma América unida. A chegada de Bolívar marcou um capítulo decisivo, unindo esperanças e, ao mesmo tempo, criando novas tensões. Seu papel como mediador continua a ser objeto de estudo e sua influência reverbera na história. Nas complexidades de seu legado persiste uma pergunta: poderia Bolívar ter feito mais para assegurar a unidade? Enquanto as repercussões das batalhas ressoavam, o olhar de Bolívar se concentrava na próxima confrontação, a Batalha de Ayacucho, que definiria o destino do Peru. É pertinente analisar quais segredos e mistérios aguardavam no horizonte dessa confrontação. A resposta nos levará ao próximo capítulo. A união de forças patriotas no Peru, delineada pela chegada de Simão Bolívar, encontraria seu ponto álgido em um campo de batalha que se tornaria um símbolo da luta pela independência. A Batalha de Junín, travada no dia 6 de agosto de 1824, se ergueria como um marco crucial na busca pela liberdade. Em um contexto de incerteza e esperança, a contenda se desenvolveria na vasta paisagem dos Andes, um terreno que se tornaria testemunha de um enfrentamento decisivo. Durante os anos anteriores, o Peru se encontrava mergulhado em convulsão. As forças realistas mantinham um controle férreo, enquanto as tropas patriotas, muitas vezes fragmentadas, lutavam para consolidar sua influência. A chegada de Bolívar havia insuflado nova vida na causa, mas ainda restava um caminho a percorrer. As tensões entre os líderes patriotas, em particular entre Bolívar e José de Lamar, se intensificavam, criando uma rivalidade que ameaçava minar os esforços. É pertinente analisar se essas forças poderiam se unir para enfrentar o inimigo comum. Nesse contexto, duas figuras emergiram como protagonistas. O general Antônio José de Sucre, um homem de grande destreza militar e leal a Bolívar, e o general José de Lamar, que, embora enfrentasse críticas, contava com um conhecimento profundo do terreno. A decisão de Bolívar de confiar em Sucre para liderar a batalha foi fundamental. Debate-se por que ele escolheu Sucre, e a resposta talvez resida na confiança que o libertador havia depositado nele. O desenvolvimento da batalha começou com a mobilização das forças patriotas em direção a Junín, onde Sucre organizou seus homens em um desdobramento estratégico. No dia 6 de agosto, quando o sol mal começava a se elevar, o estrondo dos canhões ressoou, marcando o início de um conflito que definiria o futuro. As tropas patriotas, compostas por homens de diferentes regiões, lançaram-se ao combate com uma determinação inabalável. As forças realistas, lideradas pelo general José de Canterac, responderam com uma feroz resistência, criando um cenário de caos e heroísmo. À medida que as horas avançavam, o suor e o sangue se misturavam na terra. Os patriotas, apesar de sua inferioridade numérica, demonstraram uma coragem impressionante. Cada carga de cavalaria se tornou uma manifestação da luta pela liberdade. A tática de Sucre, que consistia em envolver as forças realistas, começou a dar frutos. A batalha se tornava um jogo de estratégia. Ao final do dia, a vitória patriota em Junín foi indiscutível, um triunfo que não apenas assegurou um avanço crucial, mas também unificou forças anteriormente divergentes. No entanto, essa vitória não veio sem um custo. As baixas foram significativas e o futuro ainda se desenhava incerto. É pertinente analisar como as forças patriotas poderiam capitalizar esse triunfo. As consequências imediatas da vitória em Junín foram sentidas em todo o território. A moral das tropas patriotas se elevou e a influência de Bolívar e Sucre se consolidou. No entanto, a pergunta que restava era se essa vitória seria suficiente para selar o destino do Peru. A guerra ainda estava presente e o caminho para a independência estava longe de estar desimpedido. Enquanto a vitória ressoava na história, também deixava uma questão sem resposta. É pertinente analisar que segredos aguardavam nos corações daqueles homens que lutaram e que legado deixariam. A Batalha de Junín, embora decisiva, era apenas uma peça em um quebra-cabeça que continuaria se desenvolvendo na próxima grande confrontação, a Batalha de Ayacucho, onde se definiria o destino final do domínio espanhol. A história ainda guardava mistérios por revelar. A vitória em Junín se transformou em um campo de batalha, onde as manifestações da luta pela liberdade ressoariam nos Andes e em cada coração peruano. Em dezembro de 1824, a atmosfera no Peru era tensa. O domínio espanhol ainda mantinha seu controle, apesar dos esforços dos patriotas.
A vitória em Junín havia acendido um novo fervor, mas a luta definitiva ainda estava por vir. O cenário estava preparado para um confronto que selaria o destino da América do Sul. Nesse contexto, Simão Bolívar, o libertador, erguia-se como o símbolo da resistência. Sua chegada ao Peru havia sido recebida com esperanças, mas também com desafios. A fragmentação das forças patriotas e a persistente resistência dos realistas levantavam uma questão. Poderia Bolívar orquestrar uma vitória decisiva que libertasse o Peru e, com isso, toda a América do Sul? As tropas patriotas eram compostas por homens valentes, mas sua unidade era frágil. Bolívar sabia que a chave para a vitória residia na coesão. A sombra das montanhas começou a traçar seu plano. A Batalha de Ayacucho não seria apenas um confronto militar, seria um testemunho do sacrifício e do anseio de liberdade. Os protagonistas se preparavam. Entre eles, o general Antônio José de Sucre, um jovem líder cuja destreza o havia tornado um aliado indispensável de Bolívar. Sucre havia demonstrado sua lealdade e habilidade, e agora se tornaria o comandante das forças patriotas. Debatia-se como ele enfrentaria um exército realista que ainda contava com a experiência de uma potência colonial. O exército espanhol, sob o comando do virrei José de la Serna, também estava decidido a manter seu domínio. Com um exército bem treinado e numericamente superior, a missão de Sucre parecia quase impossível. No entanto, a convicção dos patriotas não podia ser subestimada. A data se aproximava e o murmúrio da batalha era palpável. Cada soldado sabia que o destino de sua nação pendia de um fio. No dia 9 de dezembro de 1824, o campo de batalha de Ayacucho se tornou o cenário onde se jogaria o futuro. As forças patriotas, compostas por soldados de diversas regiões, se alinharam. Sob o comando de Sucre, adotaram posições estratégicas. No horizonte, o exército realista avançava, ignorando que aquele dia seria um ponto de inflexão. As primeiras horas foram um turbilhão de pólvora. Os patriotas, embora em desvantagem, lutaram com fervor. Sucre, demonstrando sua liderança, tomou decisões táticas audaciosas, aproveitando cada oportunidade. A névoa da guerra cobria o campo, e entre o estrondo dos canhões surgiam gritos que ressoavam. À medida que a batalha avançava, as forças patriotas começaram a ganhar terreno. A coragem dos soldados, alimentada pela liberdade, começou a desmoronar as linhas realistas. No entanto, o virrei de la Serna e seus generais não se rendiam. A luta continuou, e o resultado parecia incerto. Naqueles momentos, a habilidade de Sucre seria posta à prova. Com o passar das horas, a balança começou a se inclinar. A moral dos soldados realistas começou a vacilar. A notícia da derrota em Junín havia deixado uma marca. Agora, em Ayacucho, os patriotas se lançaram à carga com energia renovada. A batalha culminou em um clímax emocionante. À medida que o sol se apagava, a vitória patriota se tornou palpável. O exército realista foi derrotado. E com sua rendição, o domínio espanhol no Peru desmoronou. A Batalha de Ayacucho não apenas selou a independência, mas também marcou o fim de uma era de colonização. As consequências imediatas foram profundas. A vitória deu lugar a um novo amanhecer, mas também deixou incerteza. É pertinente analisar quais caminhos as nações libertadas tomariam agora e se a independência se consolidaria. Enquanto os patriotas celebravam, as repercussões da batalha ressoavam. A Batalha de Ayacucho, no entanto, também deixou uma questão. Apesar da vitória, a união dos povos não estava garantida. A fragmentação política começaria a pairar. É pertinente analisar como as novas nações poderiam encontrar a paz. Com a vitória em Ayacucho, Simão Bolívar e seus seguidores haviam alcançado um marco, mas o futuro da América do Sul ainda estava na penumbra. A independência não era o fim, mas o começo de uma jornada. No horizonte, um novo capítulo aguardava, onde as ambições de Bolívar se confrontariam com realidades complexas. Assim, a influência da Batalha de Ayacucho se tornou um símbolo de esperança, mas também de incerteza. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no Congresso do Panamá, onde Bolívar tentaria forjar uma confederação. É pertinente analisar se ele conseguirá concretizar sua visão ou se verá confrontado com novas divisões. A resposta nos levará a explorar os anseios e fracassos de uma época que ainda reverbera. A vitória em Ayacucho encontrou um novo caminho.
Em 1826, as repercussões das recentes independências sul-americanas ressoavam por todo o continente, uma manifestação de liberdade que se tornava uma questão para aqueles que aspiravam a construir um futuro em comum. Nesse contexto, Simão Bolívar, o libertador, se erguia como o arquiteto de uma nova visão, a criação de uma confederação que unisse os povos libertados. Assim nascia a ideia do Congresso do Panamá, um evento que prometia ser o germen de uma unidade, mas que também escondia complexidades e desconfianças. O ambiente político que precedeu esse congresso estava carregado de tensões. A independência havia semeado a semente da liberdade, mas também deixara um terreno fértil para a fragmentação. As novas nações, embora libertadas, enfrentavam desafios internos, lutas de poder, diferenças regionais e a inexperiência na gestão de governos autônomos. O desejo de Bolívar de unificar essas nações não era um simples capricho. Era uma necessidade diante da ameaça de um novo colonialismo e das ambições de potências como Estados Unidos e Grã-Bretanha. Os atores-chave eram, por suposto, Bolívar e seus contemporâneos. Ao seu lado estavam homens como Francisco de Miranda e José de San Martín. No entanto, a figura de Bolívar era a mais proeminente e sua ambição por uma grande Colômbia era um reflexo de seu anseio por paz. Em 1824, após a vitória em Ayacucho, Bolívar sentiu que o momento era propício para dar um passo decisivo. Assim, começou a gestar a ideia do Congresso do Panamá. No dia 22 de junho de 1826, o Congresso deu início na cidade do Panamá, um lugar estratégico escolhido por sua localização e seu simbolismo. Um ponto de encontro entre o norte e o sul. Bolívar havia convidado representantes de várias nações: Colômbia, México, Peru, Chile e outras. Era um esforço monumental por reunir líderes que, apesar de compartilharem o desejo de independência, muitas vezes se viam imersos em rivalidades. À medida que as discussões avançavam, as esperanças de Bolívar começavam a se desvanecer. As diferenças entre os delegados eram palpáveis. Debatia-se qual modelo de governo seria adotado e como se garantiria a soberania de cada nação. As posturas eram dispares e as tensões emergiam. Alguns representantes, como o chileno Manuel de Salas, estavam mais focados em consolidar a independência nacional. Outros, como o peruano José Maria Torre Tagle, mostravam reticências diante da centralização do poder. O debate tornava-se acalorado e o sonho de Bolívar começava a parecer uma quimera. As decisões tomadas foram cruciais. Bolívar propôs a criação de uma Confederação das Nações Livres da América. No entanto, sua visão chocava-se com a realidade. A falta de acordo sobre o modelo de governo e a desconfiança entre as nações finalmente levaram a que o Congresso concluísse sem o sucesso esperado. Apesar das boas intenções, o desejo de autonomia prevaleceu, deixando Bolívar desiludido. As consequências imediatas foram evidentes. Em vez de estreitar laços, o evento revelou as profundas divisões. A falta de uma união efetiva não apenas enfraqueceu a posição de Bolívar, mas também deixou as novas repúblicas vulneráveis à ingerência estrangeira. O sonho de Bolívar de um continente unido se desvanecia, deixando uma pergunta: havia realmente fracassado sua visão, ou o tempo revelaria algo mais sobre seu legado? A questão do Congresso do Panamá persiste na história. Embora a unidade parecesse inalcançável, o próprio Bolívar continuaria lutando por seus ideais, deixando uma marca na política do continente. É pertinente analisar que segredos aguardavam nessa ambição. À medida que as novas repúblicas começavam a se formar, a pergunta sobre a viabilidade de uma União Sul-Americana continuaria ressoando. E assim, enquanto as repercussões das discussões no Panamá se desvaneciam, a história se preparava para um novo capítulo. As primeiras repúblicas independentes surgiriam, enfrentando seus próprios desafios. A luta pela identidade nacional dominaria a agenda, e a influência do Congresso do Panamá continuaria presente, como um lembrete das possibilidades perdidas. O Congresso do Panamá não demorou a dar passo a uma nova questão: a formação das primeiras repúblicas. No ar pairava a liberdade, mas também a incerteza. Argentina, Chile e Peru emergiam das cinzas do colonialismo, não como nações consolidadas, mas como territórios em busca de identidade e estabilidade. O contexto histórico em que se desenvolveram essas primeiras repúblicas estava marcado pela efervescência. A queda do domínio espanhol havia deixado uma fragmentação de estruturas políticas.
As elites crioulas, agora no poder, enfrentavam o desafio de construir estados que não apenas se libertassem, mas que fossem capazes de governar suas populações diversas. A grande pergunta que ressoava era como se poderia forjar um destino comum em um continente dividido. Nesse contexto, emergiam personagens-chave. Na Argentina, Manuel Belgrano e Bernardino Rivadavia se destacavam como figuras proeminentes, guiando a construção de um Estado que abraçasse a todos. No Chile, Bernardo O'Higgins, o primeiro diretor supremo, tomava decisões arriscadas para consolidar um governo instável. E no Peru, José de la Riva Agüero se tornava o primeiro presidente de uma república marcada pela luta constante entre realistas e patriotas. As decisões que tomaram esses líderes foram cruciais. Em 1816, a Argentina declarou sua independência, mas a transição para uma república foi complexa. A luta interna entre unitários, que buscavam um governo central forte, e federais, que advogavam pela autonomia provincial, começava a fracturar o Estado. Enquanto isso, no Chile, O'Higgins promulgava uma constituição em 1818 que tentava estabilizar o governo. Mas seus métodos autoritários geraram descontentamento. No Peru, a situação era ainda mais complexa, já que a fragmentação entre facções colocava em dúvida a legitimidade do governo. O desenvolvimento desses eventos foi um caminho tortuoso. Na Argentina, a luta pelo poder se intensificava. As batalhas entre unitários e federais se tornaram um ciclo de conflitos. No Chile, apesar da proclamação de independência, a figura de O'Higgins se via cercada de conspirações, e sua renúncia em 1823 deixava um vazio, mergulhando o país em uma crise. No Peru, o governo de Riva Agüero enfrentava constantes ameaças de um retorno ao controle espanhol. As consequências imediatas eram palpáveis. Na Argentina, o caos político levou a uma série de guerras civis, e a identidade nacional se tornava evasiva. O Chile, embora tenha conseguido manter sua independência, se viu preso em uma luta pelo poder. O Peru, por sua vez, se encontrou em um ciclo de instabilidade, onde a luta pelo controle se entrelaçava com antigas lealdades. No entanto, a questão que ficou no ar era profunda. É pertinente analisar como essas nações, que haviam lutado por sua independência, poderiam encontrar um caminho para a estabilidade. Debate-se se poderiam construir um futuro comum ou se estariam condenadas a repetir os erros do passado. A influência do colonialismo ainda pairava. Enquanto a incerteza se apoderava do continente, as primeiras repúblicas enfrentavam um destino incerto. Nesse novo cenário, a busca por uma identidade nacional se tornava crucial. O que estava claro era que a luta pela independência havia sido apenas o primeiro passo. A verdadeira batalha pela coesão estava prestes a começar. Assim, enquanto as repercussões da guerra pela independência ainda ressoavam, um novo desafio emergia: a fragmentação política. As tensões internas se tornariam um labirinto. É pertinente analisar se as novas nações poderiam superar suas divisões e encontrar a paz. A história apenas começava a se revelar. A formação das primeiras repúblicas deixou uma marca indelével no continente sul-americano. Neste capítulo, nos aprofundaremos no legado de dois titãs da independência, José de San Martín e Simão Bolívar. Suas ações não apenas moldaram a história da Argentina, Chile e Peru, mas também geraram repercussões que ressoam até os dias de hoje, desafiando as nações a refletir sobre o significado de sua independência. O contexto histórico em que atuaram estava imbuído de tensões e aspirações contraditórias. Após a vitória sobre o domínio espanhol, as novas repúblicas emergiam de um turbilhão de esperanças e desilusões. A luta pela independência havia sido feroz, mas a guerra não havia terminado. A fragmentação interna e a influência de potências estrangeiras pairavam como ameaças sobre o futuro. Cada decisão tomada por esses líderes trazia um peso monumental, uma influência que ressoaria através das gerações. José de San Martín, o libertador do Sul, é lembrado por sua capacidade estratégica e seu senso de dever. Nascido no vice-reinado do Rio da Prata em 1778, sua vida foi marcada por um compromisso inabalável com a liberdade. San Martín não apenas liderou a libertação do Chile e do Peru, mas também sonhou com uma América unida. No entanto, sua visão chocou-se com a realidade política. Em 1822, após proclamar a independência do Peru, encontrou-se em uma encruzilhada. Seu encontro com Simão Bolívar em Guayaquil foi um momento crucial, onde duas visões da liberdade se confrontaram.
San Martín, ao deixar o poder nas mãos de Bolívar, deixou um testamento de sacrifício. Debate-se se foi um ato de humildade ou um reconhecimento de que seu sonho era irrealizável. Por outro lado, Simão Bolívar, o libertador do Norte, trazia uma ambição desmedida. Sua vida, marcada pela tragédia, o impulsionou a lutar pela liberdade de sua pátria, mas também pela criação de uma confederação. Bolívar entendia que a independência exigia não apenas a expulsão dos espanhóis, mas também a criação de instituições democráticas. No entanto, sua visão foi desafiada pela fragmentação política. À medida que Bolívar avançava em seu sonho de uma grande Colômbia, enfrentava a dura realidade dos conflitos internos. Debate-se se poderia manter unidas essas nações fragmentadas. O desenvolvimento dos eventos neste período foi marcado pela luta pelo poder. San Martín e Bolívar não eram apenas libertadores, mas também figuras políticas que precisavam navegar em um mar de ambições. Enquanto San Martín se retirava, Bolívar se erguia como um símbolo de esperança, mas também de imposição. As decisões que ambos tomaram deixaram um legado complexo. A Constituição da Bolívia, em 1826, inspirada nas ideias de Bolívar, buscou estabelecer um marco democrático, mas enfrentou a resistência de caudilhos. As consequências imediatas foram profundas. A influência de San Martín, embora presente, se desvanecia no contexto político onde Bolívar lutava para manter unida a Grande Colômbia. A visão de San Martín de uma América unida foi se desdibujando diante de interesses opostos. As repercussões de sua renúncia em Guayaquil ressoaram como um símbolo de um ideal que não pôde se sustentar. As repúblicas emergentes começaram a lutar, não apenas contra a influência externa, mas também entre si. A questão que surge desse legado é profunda. O que significa realmente a independência? Foi um triunfo absoluto ou um começo cheio de contradições? As ações de San Martín e Bolívar continuam a levantar perguntas. Em um continente onde as lutas pelo poder são constantes, o legado desses dois homens se torna um espelho que reflete as lutas atuais. A busca por unidade continua sendo um tema candente, preso nas repercussões de suas decisões. À medida que a história avança, a influência de San Martín e Bolívar se projeta sobre as repúblicas que ajudaram a forjar. Apesar de suas diferenças, ambos compartilhavam o desejo de ver sua terra livre. No entanto, suas visões divergentes deixaram um vazio. A independência, embora celebrada, trouxe desafios que essas nações ainda enfrentam. A fragmentação política e a busca por estabilidade são temas recorrentes. Assim, o capítulo de San Martín e Bolívar nos convida a refletir sobre o verdadeiro legado da independência. Em um mundo onde as lutas pela liberdade continuam vivas, debate-se se será possível reconciliar as visões divergentes desses dois titãs. A história não fechou este capítulo, e sua influência continua ressoando, convidando-nos a descobrir a próxima questão que aguarda na fragmentação política. O legado dos libertadores se manifestou em um turbulento mar de tensões internas. A independência, celebrada com fervor, rapidamente se tornou uma questão de fragmentação política. As novas nações emergentes da Argentina, Chile e Peru, embora libertadas, se encontraram presas em um labirinto de discórdias e lutas que ameaçavam desmoronar os sonhos de unidade. O contexto histórico que precede essas lutas é fundamental. As guerras de libertação haviam deixado um vazio de poder. Na Argentina, a figura de Manuel Belgrano se erguia como um símbolo, mas a falta de uma liderança unificada gerou uma fragmentação nas províncias unidas do Rio da Prata. As rivalidades entre federais e unitários se intensificavam. No Chile, a liderança de Bernardo O'Higgins enfrentava desafios. Enquanto isso, no Peru, o legado de San Martín se via ofuscado pela resistência realista. E a chegada de Simão Bolívar complicou ainda mais o panorama. Personagens-chave como Juan Manuel de Rosas na Argentina e Ramón Freire no Chile emergiram nesse contexto caótico. Rosas, com seu estilo autoritário, se tornaria um ator decisivo, enquanto Freire, buscando consolidar a independência, enfrentava não apenas seus adversários, mas também a influência de um passado colonial. As decisões tomadas por esses líderes, muitas vezes motivadas por ambições pessoais, lançariam as bases de conflitos que ressoariam. À medida que os eventos se desenrolavam, a luta pelo poder se intensificava. Na Argentina, as batalhas entre federais e unitários se tornaram um ciclo de conflitos. As províncias começaram a reivindicar autonomia e a se fragmentar. As repercussões das antigas disputas se tornavam mais fortes, levando a confrontos que desgastavam a nação.
No Chile, a instabilidade política alimentava o descontentamento. A figura de O'Higgins, que havia simbolizado a luta, se tornou alvo de críticas. No Peru, após a proclamação de independência, o país mergulhou em um conflito interno. A chegada de Bolívar prometia uma mudança, mas também trazia intrigas. As expectativas de unificação foram substituídas por uma luta pelo controle, onde o exército patriota se viu dividido entre leais a Bolívar e a San Martín. É pertinente analisar como se poderia construir uma nação quando os líderes estavam divididos. As consequências imediatas dessa fragmentação foram devastadoras. A instabilidade na Argentina permitiu que facções extremistas emergissem, levando a um ciclo de ditaduras. No Chile, o descontentamento culminou em uma série de levantes. O Peru, preso na luta de poderes, viu uma prolongada série de guerras civis que semearam desconfiança. A questão que envolve essa fragmentação é profunda. Debate-se se foi realmente inevitável ou se as novas nações poderiam ter encontrado uma maneira de se unir e prosperar. À medida que os ideais de liberdade se tornavam complexidades de conflitos internos, a pergunta se mantinha: que segredos aguardavam nas profundezas desta jovem América do Sul? A luta pela estabilidade, que se aproxima na próxima fase, se torna a busca por respostas. As primeiras décadas de independência não seriam apenas um campo de batalha, mas também um espaço onde as nações teriam que enfrentar suas próprias complexidades e onde o legado de seus heróis seria desafiado. A fragmentação política deu lugar a um período de conflitos internos, onde as guerras civis se abateriam sobre as recém-nascidas nações sul-americanas. Na Argentina, no Chile e no Peru, as lutas pelo poder se intensificariam, revelando uma questão que ainda hoje persiste: como, após uma vitória compartilhada, surgiram rivalidades tão profundas que ameaçaram desmantelar o sonho da independência. O contexto histórico em que se desenvolveram esses conflitos é essencial. As primeiras décadas de independência foram marcadas pela instabilidade. Na Argentina, a luta pelo controle se centrava entre unitários e federais, enquanto no Chile, a luta entre partidários de O'Higgins e seus opositores revelava tensões entre diferentes visões de governo. No Peru, o vazio de poder deixado pelos realistas e a incapacidade de San Martín para consolidar sua autoridade resultaram em lutas que desgastaram a nascente república. Os personagens que emergiram desempenharam papéis cruciais. Na Argentina, figuras como Juan Manuel de Rosas, um caudilho que representava o poder federal, se enfrentariam aos unitários. No Chile, a figura de Bernardo O'Higgins, chave na independência, se viu cercada de adversidades que culminaram em sua destituição. No Peru, a chegada de Simón Bolívar e sua tentativa de unificar o país contrastava com as aspirações regionalistas. Os eventos que marcaram esse período foram numerosos e frequentemente violentos. Na Argentina, as guerras civis começaram a se vislumbrar com a queda da primeira junta. O enfrentamento entre Rosas e seus contrincantes, como Juan José Viamonte, se tornou brutal, deixando um legado de divisão. A Batalha de Cepeda, em 1859, se tornaria um símbolo desse enfrentamento, evidenciando a fratura social. No Chile, a luta pelo poder culminou em distúrbios que levaram à renúncia de O'Higgins em 1823. Esse evento deixou um vazio de liderança que propiciou a fragmentação, onde diversos caudilhos começaram a exercer sua influência. A luta pelo controle se tornou um campo de batalha de ambições pessoais. No Peru, a chegada de Bolívar em 1824 foi recebida com esperança, embora logo se tornasse em desilusão. Apesar de suas intenções, a resistência dos caudilhos e a falta de apoio complicaram sua missão. A guerra civil estourou entre os que apoiavam Bolívar e aqueles que se opunham, deixando um rastro de caos. As batalhas de Ayacucho e Junín, embora decisivas, foram apenas o prelúdio de um conflito interno. As consequências imediatas desses enfrentamentos foram devastadoras. A fragmentação da Argentina debilitou sua capacidade de governança e impediu o desenvolvimento de uma identidade nacional coesa. No Chile, a instabilidade propiciou ciclos de governo efêmeros. No Peru, a luta entre Bolívar e os caudilhos levou a um período de instabilidade prolongada. A questão que persiste é como um anseio de liberdade pôde se decompor em lutas tão destrutivas. A resposta pode residir na natureza humana, nas ambições que, mesmo em um esforço coletivo, podem dar lugar a divisões. As lutas desses anos não apenas refletem a fragilidade das novas nações, mas também levantam uma pergunta:
Haveria algum dia um caminho para a estabilidade em um continente marcado pela discórdia? À medida que as repercussões da guerra civil se dissipavam, caminhava-se para um novo capítulo. A busca por estabilidade se tornaria um objetivo primordial, onde os líderes teriam que enfrentar as consequências do passado. No entanto, a influência dos conflitos internos ainda ressoaria, lembrando-os de que a luta pela independência havia sido não apenas contra um poder colonial, mas também contra suas próprias divisões. Os conflitos internos se manifestaram como um labirinto de incerteza nas nascentes repúblicas sul-americanas. A independência, uma manifestação de liberdade que havia ressoado na Argentina, no Chile e no Peru, agora enfrentava um complicado quebra-cabeça, a busca por estabilidade política. A cada vitória, as esperanças de um futuro próspero se elevavam, mas a fragmentação e o caos começaram a pairar sobre essas novas nações. No início da década de 1820, o ambiente político era uma mistura de idealismo e desilusão. As promessas dos revolucionários estavam ameaçadas pela ausência de estruturas sólidas. Era como se a atmosfera estivesse impregnada de esperanças que, no entanto, se desvaneciam na instabilidade. Os antigos leais à coroa, os caudilhos em ascensão e as facções ideológicas colidiam, arrastando as jovens repúblicas em um turbilhão. Nesse contexto, figuras como José de San Martín e Simón Bolívar se tornaram protagonistas de uma nova narrativa. Ambos os líderes, embora às vezes aliados, frequentemente perseguiam visões divergentes. San Martín, defensor de uma ordem mais conservadora, almejava um governo central forte. Bolívar, por outro lado, sonhava com uma confederação de repúblicas, onde a liberdade pudesse florescer. É pertinente analisar até que ponto estavam dispostos a sacrificar seus ideais em prol da estabilidade. O período que se seguiu à independência foi um constante vai e vem entre o desejo de unidade e a realidade da fragmentação. Na Argentina, as Províncias Unidas enfrentaram lutas internas. A figura de Juan Manuel de Rosas emergiu como um símbolo de uma autoridade que buscava a consolidação do poder. Enquanto isso, no Chile, Bernardo O'Higgins lutava para estabelecer um governo que pudesse resistir às investidas dos opositores, enfrentando um povo dividido. Por sua vez, o Peru, apesar de ter proclamado sua independência em 1821, encontrava-se mergulhado em uma teia de lutas internas. A chegada de Bolívar ao país em 1824, com a intenção de consolidar o poder, refletia a profunda necessidade de uma liderança forte. No entanto, sua tentativa de impor uma nova ordem foi recebida com resistência, e as divisões entre liberais e conservadores continuaram a rasgar o tecido social. A série de guerras civis que emergiram não apenas refletiu a falta de coesão, mas também a incapacidade dos líderes de articular um projeto comum. É pertinente analisar o que aconteceria se os ideais de independência se desvanecessem diante da crua realidade da política. As promessas de um futuro brilhante pareciam cada vez mais distantes. As consequências imediatas dessa busca por estabilidade foram profundas. Na Argentina, a centralização do poder sob Rosas trouxe uma era de autoritarismo que, embora tenha conseguido certa paz, também semeou o descontentamento. O Chile, sob a liderança de O'Higgins, enfrentou a resistência daqueles que ansiavam por uma mudança mais radical, o que culminou em sua queda em 1823. No Peru, a situação se tornou crítica, e o sonho de Bolívar de unificar a América do Sul se desfez. A questão central dessa busca por estabilidade reside na pergunta: foi a luta por um governo forte realmente o que as nações precisavam, ou a fragmentação era o preço inevitável da liberdade? Enquanto os líderes se debatiam, o futuro da Argentina, do Chile e do Peru ficava na balança, equilibrando-se entre a esperança de uma república unida e as complexidades de um passado que não parecia desaparecer. À medida que as primeiras décadas do século XIX se deslizavam para o ocaso, a busca por uma ordem política tornava-se uma repercussão das batalhas passadas. A incerteza que havia envolvido essas nações não era apenas um reflexo de suas lutas internas, mas também do impacto das influências externas. As nações recém-liberadas não estavam sozinhas, o mundo observava, e a pergunta que ressoava era que papel desempenhariam as potências estrangeiras. A transição para o próximo capítulo se sentia inevitável. A influência externa, com suas promessas e ameaças, tornaria-se um fator decisivo. É pertinente analisar como Argentina, Chile e Peru conseguiriam navegar nessas águas incertas e que segredos aguardavam em sua jovem identidade nacional.
A busca por estabilidade nas novas repúblicas não podia ser alheia às influências externas que se projetavam sobre Argentina, Chile e Peru. À medida que as nações emergiam do colonialismo, as potências estrangeiras se aproximavam do cenário sul-americano, cada uma com seus interesses e estratégias. Neste capítulo, nos aprofundaremos na análise de como essas intervenções e relações internacionais moldaram o destino desses países em seus primeiros anos. Durante a primeira metade do século XIX, o panorama político global era um campo de batalha diplomático. A Europa se reconfigurava. As nações europeias, em particular a Grã-Bretanha, começavam a ver na América do Sul um território rico em recursos. Nesse contexto, Argentina, Chile e Peru se encontravam em uma encruzilhada, tentando forjar sua identidade política e econômica, enquanto se tornavam o objeto de atenção de potências estrangeiras. As elites locais, conscientes da fragilidade de suas nascentes repúblicas, olhavam para o exterior em busca de apoio. Na Argentina, a figura de Bernardino Rivadavia, presidente entre 1826 e 1827, é emblemática. Rivadavia tentou estabelecer uma relação mais estreita com a Grã-Bretanha, buscando financiamento e reconhecimento. No entanto, essa inclinação para o exterior não esteve isenta de críticas. Debate-se se a busca por apoio estrangeiro minava a soberania nacional. No Chile, a situação não era muito diferente. A jovem república, sob a liderança de Bernardo O'Higgins, buscava consolidar seu governo. A influência britânica se fez sentir na formação de um exército e na imposição de modelos econômicos. O'Higgins se viu obrigado a equilibrar o desejo de independência com a necessidade de aliados. Debate-se até que ponto estavam dispostos a ceder em sua autonomia. Por sua vez, o Peru, um país com uma rica história, enfrentava a constante intervenção de seus vizinhos e de outros atores. O papel de Simón Bolívar, que havia libertado o país, revelava um delicado jogo de poder. Bolívar aspirava a uma grande Colômbia que abrangesse grande parte da América do Sul, mas seu sonho chocava-se com as ambições locais e com a intervenção de nações como a Argentina. A pergunta que persiste é como essas dinâmicas afetaram a identidade nacional peruana. À medida que os conflitos internos se intensificavam, as intervenções estrangeiras se tornaram mais evidentes. No Chile, o conflito com a Confederação Peru-Boliviana levou à intervenção chilena em 1836. Essa invasão, embora justificada como um ato de defesa, revelou as ambições expansionistas do Chile. As decisões de líderes como Manuel Bulnes, que se tornou presidente após a vitória, levaram o Chile a se consolidar como uma potência regional. No entanto, é pertinente analisar quantas vidas foram perdidas nesse processo. As consequências imediatas dessas intervenções foram profundas. Na Argentina, a dependência de potências estrangeiras se traduziu em uma economia volátil. As elites locais, muitas vezes divididas, viam como seus ideais se desvaneciam. O Chile, embora fortalecido militarmente, enfrentou tensões internas devido às decisões de seus líderes. E no Peru, a luta pela independência deixou um legado de divisões. No entanto, a questão persiste. Debate-se se essas intervenções foram um apoio necessário ou uma nova forma de colonialismo. As decisões tomadas pelos líderes, impulsionadas pela busca de reconhecimento, abriram a porta a futuros conflitos. É pertinente analisar que segredos aguardavam nessas relações. As repercussões dessas decisões nos levam a refletir sobre o futuro dessas repúblicas em um mundo interconectado, onde a independência nem sempre assegura a liberdade. À medida que cada nação lutava para estabelecer sua identidade, enfrentava a dura realidade de que seus destinos estavam entrelaçados com os interesses de atores externos. Com essa complexa trama, entramos na seguinte fase de nossa narrativa, a transição para a modernidade. Aqui, desvendaremos como os legados da independência influenciaram a construção da identidade nacional e os desafios que cada república enfrentaria. A história de Argentina, Chile e Peru está longe de ter terminado. As repercussões das batalhas que ecoaram na América do Sul começaram a se desvanecer, deixando uma paisagem transformada pela independência. Ao final das guerras, um novo horizonte se erguia diante da Argentina. Chile e Peru, um horizonte impregnado da promessa de modernidade, mas também de incerteza. A emancipação do jugo espanhol não significou apenas a libertação, mas o início de um caminho rumo à construção de identidades nacionais. Uma jornada que se entrelaça com os anseios e frustrações de seus povos.
Nesse contexto histórico, os anos posteriores à independência se caracterizam por um ambiente tumultuado, onde a fragilidade das novas repúblicas era evidente. Os ideais de liberdade proclamados por líderes como José de San Martín e Simón Bolívar enfrentavam a realidade da fragmentação interna e a busca por um modelo de governo estável. As sequelas da guerra ainda estavam presentes, e as feridas não se fechavam facilmente. Nesse panorama, emergiam novas figuras que lutavam para definir o futuro de suas nações. Entre os protagonistas estava Bernardino Rivadavia, que se tornou o primeiro presidente das Províncias Unidas do Rio da Prata em 1826. Sua ambição era modernizar o país e alinhá-lo com as potências europeias. No entanto, suas tentativas de centralizar o poder e reformar o sistema educacional geraram divisões profundas. No Chile, Bernardo O'Higgins, fundamental na luta pela independência, tornou-se diretor supremo. O'Higgins também sonhava com um país moderno, mas seu governo enfrentou a resistência de setores que desejavam maior participação. A figura do caudilho, com suas promessas de ordem, começava a ganhar aceitação. O Peru, por sua vez, começou a experimentar suas próprias tensões. A proclamação de independência de San Martín foi um marco, mas o país estava dividido. A chegada de Simón Bolívar, com seu desejo de unificação, não resolveu os conflitos internos. A Batalha de Ayacucho havia selado o destino do domínio espanhol, mas o novo desafio residia em construir uma nação coesa. À medida que os novos governos tentavam se estabelecer, a influência das potências estrangeiras começava a ser sentida. Estados Unidos, com sua doutrina Monroe, instou as nações latino-americanas a se manterem afastadas das influências europeias. Uma mensagem que ressoaria no contexto da Guerra Fria. No entanto, a realidade era que as novas repúblicas ainda dependiam da Europa e dos Estados Unidos para seu desenvolvimento. Assim, o desenvolvimento da indústria se tornava um pilar para a modernização. As novas repúblicas começaram a explorar seus recursos, desde as riquezas minerais do Peru até a agricultura nas pampas argentinas. No entanto, a ambição pelo progresso frequentemente colidia com a necessidade de manter a coesão. A modernidade prometia uma vida melhor, mas também trazia o risco da desigualdade. As decisões dos líderes políticos foram fundamentais. Rivadavia, O'Higgins e Bolívar tiveram que enfrentar o dilema de avançar sem desestabilizar a frágil paz. Debate-se se foi realmente assim. Os ideais de igualdade eram frequentemente eclipsados pela realidade de um poder que, em muitos casos, se replicava em formas autoritárias. A busca por uma identidade nacional única se tornou outro aspecto complexo. Na Argentina, Chile e Peru, as identidades se formavam em resposta às experiências vividas. A história das lutas se entrelaçou com a cultura, criando um panorama onde o legado dos heróis coexistia com narrativas de resistência. As histórias de San Martín e Bolívar se tornaram mitos, mas também surgiram relatos que questionavam a exclusão de vozes indígenas e afrodescendentes. As repercussões dessas lutas também eram ouvidas nas novas instituições. As constituições tentavam refletir os ideais de liberdade, mas em muitas ocasiões não eram cumpridas. É pertinente analisar quais segredos aguardavam nessas proclamações. A realidade política continuava sendo um quebra-cabeça, onde a corrupção alimentava a desconfiança, um legado que perduraria. As consequências imediatas foram profundas. A transição para um Estado moderno se tornou um processo longo. As primeiras décadas do século XIX foram marcadas por lutas internas. A influência de caudilhos complicou a consolidação de governos fortes. Nesse labirinto de decisões, a pergunta persiste: qual é o legado da independência na identidade da Argentina, Chile e Peru? Como se define a modernidade nesse contexto? A independência ofereceu a oportunidade de criar algo novo, mas também deixou conflitos que ressoariam. A influência da luta pela liberdade se transformou em um reflexo das tensões sociais. Assim, enquanto o sol se punha sobre esse novo horizonte, erguia-se a promessa de um futuro onde as identidades nacionais seriam forjadas na complexidade de seus passados. A transição para a modernidade era uma viagem cheia de complexidades, onde o legado da independência se entrelaçava com as aspirações de um continente que buscava seu lugar. Assim, no crepúsculo desse relato, se levantam perguntas que perduram. Debate-se se as nações sul-americanas conseguiram alcançar a modernidade sonhada por seus heróis, ou se encontraram aprisionadas em um ciclo de lutas. À medida que a história avança,
A influência desses questionamentos ressoa, lembrando-nos que o caminho para a modernidade está cheio de complexidades e que o legado da independência continua vivo na memória. A cada passo, surge a pergunta da questão que persiste: que futuro esperam construir as novas gerações a partir dos sonhos que forjaram sua independência?